Olá, meus amigos e meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é sempre uma alegria nós estarmos novamente aqui para meditarmos na palavra do Senhor e desde já eu convido você para estar compartilhando esta palavra para o seu amigo, para a sua amiga, para aquela pessoa que precisa ouvir desta palavra. Cumpra o ID do Senhor Jesus Cristo, compartilhando para que essa palavra possa chegar mais rápida, né? E eu quero, neste momento, estar aqui meditando com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 4. Sempre a palavra do Senhor tem algo para nós muito importante para o nosso enlevo espiritual e nós podermos estar vivendo uma vida que agrade o Senhor na dependência do seu Santo Espírito, sendo instruídos por esta palavra, né? Sendo cada vez mais aprendendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero ler um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, mas que fala muito ao nosso coração, que é o livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Hebreus capítulo 4, versículos 12 a 13, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como é importante, meus amados irmãos, nós meditarmos nessa palavra, e essa palavra, ela é por demais uma palavra que nos abençoa a nossa vida, abençoa a sua vida, quando o autor ele fala aqui que essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Essa palavra, a palavra do nosso Deus, ela é uma palavra em que ela nos ensina e ela também faz com que possamos estar revelando algumas coisas que muitas vezes podemos estar andando por caminhos que desagradam ao Senhor e esses caminhos que desagradam ao nosso Deus, nós encontramos então a revelação na palavra de Deus que nos alerta para que possamos não caminhar por caminhos que entristecem o coração de Deus. John Stott já dizia que se você olhar para a palavra e dizer que não gosta daquilo que você está lendo, o problema não está na palavra, mas está em você. O problema não está na palavra, mas está em você. E de fato, meus irmãos, esse texto nos diz que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. É apta para discernir os propósitos do coração. Essa palavra ela é uma palavra reveladora e essa palavra nos avisa a respeito de várias coisas, principalmente o caminhar longe do Senhor, principalmente o caminhar distante do nosso Deus, muitas vezes numa vida de pecado. Então é por demais importante que tenhamos tempo para essa palavra, que eu e você possamos estar meditando nessa palavra, porque esta palavra, a palavra do nosso Deus, ela é reveladora para nós, ela traz bênçãos para a nossa alma, né? O salmista vai nos dizer lá no Salmo 119 que ela é luz para o nosso caminho. Essa palavra ela é luz para o nosso caminho. O Salmo de número 1 também, o salmista vai descrever que é bem-aventurados os homens que andam, né, no caminho do Senhor, que andam nesta palavra, que obedecem essa palavra. Vai dizer o salmista neste mesmo salmo que nós somos felizes, que nós somos alegres quando nós permanecemos nesta palavra, meus amados. Então, isto é por demais importante nós sabermos neste dia que essa palavra, ela é uma porção do Espírito Santo de Deus para a sua vida.
E talvez você esteja pensando, mas o que eu tenho que aprender da palavra? O que eu preciso aprender da palavra do nosso Deus? Meus amados irmãos, a vontade do Senhor ela é expressa na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus. Se você hoje leu a palavra já pela manhã, numa classe de escola dominical, se você leu essa palavra, tenha certeza que Deus já falou com você, porque Ele fala através da sua palavra. Se você leu alguma porção desta palavra, você pode ter certeza que essa palavra ela é uma porção do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. E essa palavra é uma palavra por demais fiel diante do Senhor. E talvez você possa estar perguntando neste momento, como eu posso saber a vontade do Senhor? Como eu posso me guiar na minha vida e como eu posso fazer a vontade de Deus? A teologia nos ensina que há dois preceitos, muito importantes. Há duas vontades muito importantes. A primeira vontade, meus irmãos, é a vontade decretiva de Deus. O que significa isso? São a vontade de decretos, aquilo que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já decretou que eu e você passássemos neste mundo em 2021. Essa é a vontade decretiva de Deus. Essa vontade você não consegue ver, você não sabe qual é o final da história, Nós não sabemos, nós sabemos que a história ela não é cíclica, como os gregos, eles mesmos defendiam essa ideia, que a história ela se repetia e anos ela vai se repetindo. Não, a história ela tem um início, um meio e tem um fim. E o Senhor é o Senhor da história. E na vontade decretiva de Deus, Ele já decretou o curso da história na sua e na minha vida. E o livro de Deuteronômio 29 nos diz que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus. Então, as coisas encobertas pertencem a Deus. É a vontade decretiva que nós não conhecemos, só pertence ao Senhor porque são encobertas. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O que quer dizer isso? Que existe duas vontades. A vontade decretiva do Senhor, que é uma vontade de decretos antes da fundação do mundo, mas uma vontade preceptiva, uma vontade de preceitos. E a vontade de preceitos é essa vontade que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, onde o autor de Hebreus ele vai estar falando que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, por si mesmo ela é capaz de transformar corações, de moldar corações, ela é viva e eficaz e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então você imagina o quanto essa palavra ela é direta para a nossa vida espiritual. Muitas vezes numa leitura ela vem nos incomodar com aquele pecado que nós ainda teimamos em não deixar e não abandonar, com aquele pecado que nós ainda estamos acariciando, e aquela palavra ela dá bem em cima e fala conosco para que eu e você possamos estar alertas com relação a isso, É essa palavra, por isso que o autor diz que ela é viva e ela é eficaz e ela é uma palavra penetrante, porque ela é capaz de penetrar as nossas mentes, penetrar nos nossos corações. Então veja bem a utilidade dessa palavra, fazer com que muitas vezes eu e você possamos estar às vezes em caminhos que desagradam ao Senhor, mas quando nós lemos essa palavra viva e eficaz, ela faz com que nós possamos entender que o que Deus quer para nós é outro caminho.
E além da vontade decretiva, há também a vontade preceptiva, como eu já falei, que é essa vontade que nós encontramos na palavra de Deus. A vontade decretiva você não consegue desobedecer porque essa vontade você não sabe qual é para você, para a sua vida. Mas a vontade preceptiva você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós vivamos vidas santas diante dele. Que nós fujamos do pecado, que eu e você lutemos contra o pecado, como o apóstolo Paulo mesmo lá em Romanos capítulo 7, né? Ele mesmo nos diz da luta que ele tem constante com o pecado, né? Aquilo de bom que ele quer fazer, ele não faz, mas ele acaba fazendo muitas vezes as coisas ruins. E Paulo vai dizer da nossa luta constante, uma luta contra a carne, uma luta contra o mundo e também uma luta contra as forças do mal, né? Contra Satanás e suas hostes. Então veja que nós temos aí 3 lutas, né? Contra a nossa carne. Nós temos aí uma luta contra o mundo e nós temos uma luta contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, é por isso que a palavra do Senhor, ela é importante. Quando o Senhor Jesus Cristo ele foi conduzido por Satanás para o deserto, ele mesmo respondeu aquelas tentações, aquelas 3 tentações que o inimigo quis ali colocar diante dele, porque o Senhor também era homem, né? E tinha fome, tinha desejos e tinha pensamentos, mas o Senhor Jesus Cristo ali ele fala, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ali o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós podemos nos alimentar não só do alimento físico, mas principalmente, meus irmãos, do alimento espiritual. Porque não adianta você ter o alimento físico, né? Você ter a comida, você ter a mesa farta, mas você não tem saúde, você não tem a paz, você não tem a alegria, há na sua vida uma solidão, você luta com a depressão, você luta com as decepções. Então, não adianta o alimento, não adianta a mesa farta, não adianta a comida cheia, né? A mesa cheia de comidas, se você não pode usufruir desse alimento, se você não tem o apetite para comer essas comidas que você mesmo preparou, para que você pudesse comer com a sua família. Muitas vezes há em muitas casas, né, a falta de paz, as brigas, os desentendimentos, que as pessoas não têm prazer nem de assentar-se à mesa para comer alguma coisa. E é isso que Jesus está nos dizendo para nós neste momento. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. E Deus, Ele quer nos dar o principal, que é a alegria de estar na presença dEle. Porque se você está na presença de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você está na presença do Senhor, todas as coisas Deus vai acrescentar para você, o emprego, o alimento, Deus vai dar a saúde, né? Deus vai cuidar de você. Então essa vontade preceptiva nos ensina exatamente isso. A necessidade de eu e você prestarmos atenção naquilo que a palavra do nosso Deus, ela fala para a minha vida e para a sua vida. Ela fala para o nosso coração, para a nossa mente, para também o nosso corpo. Porque quando nós estamos em pecado, adoece a nossa alma e também adoece o nosso corpo. Então é importante que você saiba disso. Há muitas pessoas doentes, mas não só doentes espiritualmente, não só doentes psicologicamente, mas também doentes no seu corpo, né? O próprio salmista mesmo vai dizer que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos todo dia. Então essa palavra, ela vem revelar para você e para mim a vontade de Deus
para que eu e você vivamos essa vontade na prática. Não esqueçamos que essa vontade é a vontade que o Senhor quer que vivamos. Mas há muitos desafios, há muitas dificuldades. Nós estamos vivendo num mundo hoje que não quer ouvir essa palavra. Nós estamos vivendo num mundo hoje que não confia nesta palavra, que acha que essa palavra é uma palavra escrita somente por homens. Nós estamos vivendo num mundo hoje com os valores completamente diferentes, os valores voltados para o poder, para o dinheiro, os valores voltados para o humanismo, os valores voltados para uma vida em que muitos pensam que o mais importante é ter uma vida regalada, né? Muito no luxo, no dinheiro e assim por diante. E muitos esquecem, como diz lá em Lucas capítulo 12, que o Senhor Jesus Cristo ele estava dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas principalmente ali Jesus ele está dizendo que nós conhecemos o homem não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Nós conhecemos o ser humano por aquilo que ele é diante do Senhor, na presença do nosso Deus. E ainda um terceiro aspecto muito importante: essa palavra ela é viva, ela é capaz de transformar corações. Essa palavra ela penetra ao ponto de nós sabermos quais são os nossos pecados, nós sermos revelados pelos nossos pecados. Mas essa palavra também ela nos deixa, né, como um livro aberto. Diz o versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a própria palavra do Senhor mesmo nos instrui e ela nos ensina que eu e você, a nossa vida, ela é como um livro aberto diante do nosso Deus. Eu e você não podemos e não precisamos esconder nada de Deus, nada do seu Santo Espírito, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece os nossos pensamentos. O Salmo de número 139 nos diz que o Senhor nos cerca por trás e por diante. Ali o salmista faz uma analogia a respeito de como Deus ele nos cerca de tal maneira que eu e você não podemos fugir da presença de Deus. E quando nós temos essa palavra na nossa mente, no nosso coração, nós vamos poder lutar contra as hostes do inimigo, nós vamos poder lutar contra os nossos desejos carnais, nós vamos poder lutar contra os nossos pensamentos impuros, nós vamos poder lutar, sim, né, contra tudo aquilo que vem, meus amados irmãos, a nos fazer pecar e entristecer o coração do nosso Deus. Então veja que coisa maravilhosa é esta palavra. Leia esta palavra, né? Mas leia sem pressa, examine o que ela diz. Ela ensina com promessa e ela torna o leitor feliz. Então, leia essa Bíblia sem pressa. Examine o que ela diz para a sua vida. Examine o que ela diz para o seu coração. E viva a sua vida conforme os preceitos dessa palavra, para a honra e para a glória do seu nome. E que você a cada momento e a cada instante da sua vida possa estar pensando exatamente sobre isso. Como conhecer a palavra do Senhor. Como conhecer a vontade do Senhor. É através da leitura desta palavra. É através dos ensinamentos que essa palavra traz, né? Vários presidentes dos Estados Unidos e muitas outras pessoas importantes do mundo deram a palavra de Deus como o livro mais importante do mundo inteiro, como o livro mais vendido do mundo, como o livro mais interpretado em várias e várias línguas, né? É a palavra do Senhor, é esta palavra que você tem, né, junto com você. Então não deixe a poeira tomar conta, né? Leia essa palavra, ouça essa palavra, né? Talvez na sua Bíblia mesmo de papel, ou talvez no seu celular, mas o importante é que você
esteja diante desta palavra. E que Deus te abençoe e que você possa ter um bom dia e uma boa noite na graça e na paz desse Deus maravilhoso que é o Senhor que tudo pode, que é o Senhor que tudo vê e é o Senhor que nos cerca por trás e por diante e sobre nós põe a sua mão. Vamos estar orando, pedindo que Deus esteja nos abençoando em mais um dia na sua presença. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, muitas vezes nós trilhamos caminhos que não te agradam, mas a tua palavra ela é fiel e verdadeira. A tua palavra, bondoso Deus, ela é uma palavra viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Então esta palavra, ela revela os nossos pecados. Ó Deus, que nós venhamos neste dia, Senhor, nos apegar cada vez mais a essa palavra e nos abençoe, Senhor, para que a cada momento nós possamos viver de acordo, Senhor, com essa palavra, fazendo, ó Pai, a tua vontade, Senhor. No nome de Jesus Cristo é o que nós oramos. Abençoe, Senhor, a tua igreja, que espalhada em toda a face da terra, Senhor, que agora está se reunindo, ó Pai, para ouvirmos a tua palavra, que agora está se reunindo, Senhor, para estudar a tua palavra, que o Senhor esteja abençoando. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Então, desejo para você uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.